31 de dezembro de 2019. China informa a OMS sobre pneumonia misteriosa em Wuhan. Chineses divulgam o genoma do vírus. É um coronavírus semelhante ao da SARS e da MERS. 11 de janeiro. China registra primeira morte. 20 de janeiro. Casos começam a surgir em outros países. Cerca de um mês após o início do surto, China põe cidades inteiras em quarentena. OMS reconhece emergência na China. Jair Bolsonaro faz primeira menção ao tema à imprensa. Estamos preocupados, mas a situação não é alarmante, diz presidente. Ainda não há casos confirmados no Brasil. OMS declara emergência global. Bolsonaro sanciona a lei aprovada pelo Congresso que permite ao governo impor isolamento aos cidadãos em situações de emergência. A OMS batizou a doença de Covid-19, Co de corona, V de vírus, D de disease, que é doença em inglês, e 19 do ano em que surgiu. E o vírus foi chamado de SARS-CoV-2. Em 26 de fevereiro, o Brasil tem seu primeiro caso oficial, uma pessoa que esteve na Itália. Diretor da OMS alerta que países não estão encarando a emergência global com seriedade suficiente. A ameaça requer reação agressiva. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. O primeiro caso da doença confirmado em Minas Gerais foi de uma moradora de Divinópolis, no dia 8 de março de 2020. 11 de março, OMS declara pandemia global. Faltam testes no Brasil e em vários países. Coreia do Sul testa 15 mil pessoas por dia. A Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O que muitos países tentam agora é evitar um aumento brusco no número de doentes. Em português, claro, achatar a curva é simplesmente ter menos pessoas doentes ao mesmo tempo. Isso significa desacelerar a disseminação do vírus para que o número de casos não fique tão concentrado em um curto período de tempo. Dessa forma, eles se espalhariam ao longo de meses e não de semanas. Brasil tem primeira morte por Covid-19 e 234 casos da doença. Como prefeito de Uberaba e como coordenador do Grupo Estratégico de Risco do Coronavírus, estou aqui para dar uma notícia que não é das melhores, mas confirmar que já tem um caso em Uberaba do coronavírus. Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O fechamento de escolas é visto por especialistas como uma forma de conter o avanço do novo coronavírus. Tivemos, se não me engano, a 7ª morte aqui no Brasil, a gente lamenta. A partir de amanhã eu quero falar com o Ministério da Saúde para que todos os óbitos, possam ser disponibilizados. Mandetta afirma que o sistema de saúde pode entrar em colapso em abril. Médicos em todo o mundo fazem apelo para que as pessoas fiquem em casa. 157 países fecham escolas. Crianças infectadas pouco adoecem, mas podem transmitir vírus para os mais velhos. A maioria se cura, mas grau de imunidade a novas infecções ainda é incerto. Olha, e foi confirmada a primeira morte pelo Covid-19 em Minas Gerais. A vítima é uma idosa de BH. A gente lamenta a morte. Agora eu vou falar da situação de Uberaba, porque a Secretaria de Saúde de Uberaba também confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 no município. Onde está a luz do fim do túnel dessa pandemia? E se os custos humanos são assustadores, os econômicos também apavoram. São 2,8 bilhões de pessoas em todo o mundo que tiveram que mudar suas rotinas de forma mais ou menos drástica. E o que todo mundo quer saber é, até quando? Pois é, o professor foi dormir, professor de sala de aula presencial, e acordou no dia seguinte professor online. Eu faço essa comparação para mostrar o quanto as coisas foram acontecendo de uma maneira um pouco improvisada. Os professores não tinham a necessária preparação
para o verdadeiro ensino à distância, ou educação à distância, que tem todo um método, estratégias, uma didática toda especial, materiais também específicos para isso. Olá, Richard, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo, e com você? Bom, a pandemia, quando ela chegou, você acha que ela afetou muito a rede de ensino e o desenvolvimento dos alunos? Na verdade, ela afetou sim, mas graças a Deus a escola ela tentou ajudar na aprendizagem dos alunos para não afetar tanto que para prejudicar eles, né? Através das aulas online. Maria Eduarda, foi um grande susto, né? Ninguém esperava. Então, tirando os alunos da escola, não tem como não afetar o ensino, não tem como afetar a educação. Nós assustamos muito, os alunos assustaram muito, nós demoramos para criar uma estratégia para que o aluno não perdesse mais do que já havia perdido. Mas mesmo a entrega dos blocos que nós começamos em 2020, não tinha proximidade do professor, né? Sim. Então, era um objeto frio, que o aluno tinha que estudar sozinho, que a mãe tinha que ensinar, e os pais não estavam preparados para isso, o que causou muita perda do aprendizado, sim, muita perda. Infelizmente, com a pandemia, os alunos ficaram dependendo muito dos pais, né? A parceria escola e família ela é extremamente importante, mas a dependência total dos pais, como foi em 2020, onde somente os pais tiveram que trabalhar os conteúdos com os filhos, trouxe sim muitas dificuldades para os alunos, então teve um peso muito grande isso na aprendizagem das crianças. E como foi para você da coordenação e professores todas essas adaptações que a gente passou? Não foi fácil. Dar aula presencial é muito, muito, muito diferente de dar aula online. É extremamente diferente. Então você está dando uma aula ali no presencial, você percebeu que o aluno não soube, não conseguiu adquirir aquele conhecimento, não conseguiu entender nada do que você falou, você reexplica tudo de uma maneira diferente, na hora. E o que acontece com o online? Muitas das vezes os alunos nem abrem as câmeras, então a gente não consegue ver, o professor não conseguia ver. E o pior, muitas e muitas famílias davam uma resposta para os alunos. Entendeu? Então, assim, a gente teve uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Será que realmente o meu aluno aprendeu? Será que aquilo que ele me apresentou por escrito, que ele me mandou uma foto, que ele pôs lá no Google Sala de Aula, ou que ele respondeu na folha e me entregou lá na escola, será que foi realmente o meu aluno que fez? Será que eu posso ter aquilo ali como realmente uma avaliação de aprendizagem? Ficou muito difícil para nós entendermos aonde realmente está a dificuldade do nosso aluno. A adaptação não foi fácil, não. Porque muitos pais entenderam que na pandemia eles não precisavam trabalhar com a cognição do aluno. Eles iriam ficar em casa e tudo mais. Não precisa fazer tarefa. Não precisa fazer tarefa. Então, nós nos perdemos algumas das vezes, sabe? E era como se a gente estivesse nadando e aí você afogava e tinha que levantar e sobreviver. Foi muito difícil pra gente a tal da busca ativa, a tal de buscar o menino, de fazer os pais entenderem que de um jeito ou de outro nós poderíamos fazer diferente. O tal da internet, que nem sempre a gente conseguia que todos tivessem, nem todo mundo tem um bom aparelho em casa, nem todo mundo tem um computador legal. Então, alguns entraves nós tivemos, alguns não, foram vários. Mas fomos lapidando aos pouquinhos, com calma, com tranquilidade, até chegarmos agora, né? Nesse retorno. E mesmo no retorno, nós estamos aí hoje, nós estamos no mês de outubro, estamos com 70% dos alunos da escola. Os 30% ainda não retornaram. Tá? Então a gente ainda está nesse caminho. Nós temos os meninos presencial, temos os meninos online, temos meninos que estão ainda buscando o roteiro apenas por não ter realmente nem a internet, nem a probabilidade de retorno, né, para a escola. E
Como era a sensação de, às vezes, dar aula para uma tela e não diretamente para seus alunos? Na verdade, é horrível, porque assim, a presença dos alunos é muito importante, porque ali você está participando junto com eles, entendeu? Então, assim, presencial é bacana. Mas a gente teve que fazer a adaptação para poder estar auxiliando eles, né? Para não precisar sair muito prejudicado. Assim que a pandemia começou a se espalhar pelo mundo, iniciou-se uma corrida multibilionária, a busca por uma vacina contra a Covid-19. Empresas e laboratórios de vários países trabalharam de maneira incansável para achar o imunizante. A partir de agosto, as boas notícias começaram a vir. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país foi o primeiro a aprovar uma vacina contra o novo coronavírus. A partir de novembro, os testes da fase 3 de vacinas em todo o mundo começaram a demonstrar resultados. Mas no começo de dezembro, a notícia que todos queriam ouvir finalmente chegou da Inglaterra. Autoridades sanitárias britânicas aprovaram a vacina da farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech, o que permitiu o início da distribuição aos grupos prioritários. BioNTech vaccine for distribution across the United Kingdom. Chegou agora de manhã em São Paulo o primeiro lote da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Este é um momento histórico e aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo que nós iniciamos imediatamente a vacinação dos brasileiros. Neste momento, vamos interromper a nossa programação para acompanhar a transmissão ao vivo do ato simbólico do início da vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais. Ao todo, o carregamento que chegou ao aeroporto de Confins trouxe 577.680 doses. A previsão é de que 5 profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 sejam vacinados agora. O avião do Corpo de Bombeiros apareceu no céu de Uberaba a 1h27 da tarde, meia hora antes do previsto. Mas não pegou ninguém de surpresa, estava todo mundo esperando por ela há muito tempo. A vacina contra a Covid-19. 6 caixas grandes de isopor foram retiradas da aeronave e transferidas para uma van da Superintendência Regional de Saúde. São 13.680 doses, que além de Uberaba, terão como destino outros municípios da região. E com o número de mortes e de casos em queda, o governo de Minas Gerais decidiu por diminuir as restrições nas escolas. Reportagem Rede Minas. Na coletiva desta quinta-feira, o secretário estadual de Saúde, Fábio Baquerete, anunciou novas regras para a ocupação de escolas em Minas Gerais que já começaram a valer. A principal delas trata sobre as salas de aula, capacidade de até 100% dos alunos, observando a distância de 90 centímetros entre cada estudante. Os refeitórios também tiveram a capacidade ampliada, com os alunos cumprindo o distanciamento de 90 centímetros. E em Minas Gerais, as aulas presenciais também passam a ser obrigatórias a partir de hoje. E a medida vale tanto para escolas públicas quanto para as particulares. A partir de hoje, a presença dos alunos em sala de aula passa a ser obrigatória em todas as escolas estaduais de Minas Gerais. Apenas os estudantes com comorbidades podem permanecer estudando em casa. Tem também os municípios que ainda mantêm decretos que limitam a presença dos alunos nas escolas. Para esses casos, a Rede Minas continua transmitindo as teleaulas. Bom, e como foi lidar para esses alunos que têm dificuldade na aprendizagem ou não conseguirem entender? Boa pergunta, gostei dessa pergunta sua. Hoje, que eles já estão de volta, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que fazer uma avaliação diagnóstica e notamos claramente que
Alunos que tiveram aulas estão conseguindo acompanhar, alunos que entregaram blocos estão muito aquém. Mas não é porque eles não aprendem, é porque não foi dado a eles a oferta da aula mesmo, né? Então nós estamos fazendo blocos de trabalho, nós estamos com turmas separadas, sabe? Para tentar alcançar, não deixar esse que já está bom parar e não deixar o que está ruim ficar estacionado. Nós estamos conseguindo fazer um remanejamento de forma de acudir a todos. Só não acudimos ainda aqueles que não voltaram, porque isso a gente não sabe em que nível está. É difícil a gente fazer uma avaliação, porque em casa o pai responde, o tio responde, o irmão responde. O Google responde, o senhor Google é um grande professor, né? Ou um colador, né? A gente vai colando. Esses são os entraves que eu acho que a gente vai levar aí por uns anos. Não vai ser fácil não, mas vamos ter que correr. Tem que ver, o pai não quer voltar, mas ele também não consegue ensinar o aluno, porque ele é pai, ele não é professor, né? Foi bastante complicado, porque nós tínhamos que dar subsídio para esses alunos, né? Porque ninguém escolhe o que pode ou não pode ter. Então nós tivemos sim que trabalhar com oferecer a aprendizagem, condições para que o aluno fizesse aquela atividade, mas de forma distante. Então, muitas das vezes, nós colocávamos o conteúdo, mas a gente sabia que dependia do pai para explicar. Porque só se o aluno lê o que está escrito, ele não vai conseguir fazer, né? Bom dia, bom dia, bom dia! Agora são 6 horas da manhã, é o horário que a gente acorda as crianças. O Lorenzo já acordou, fala bom dia, Lorenzo. Bom dia, pessoal! E agora a gente vai acordar Roama. Bom dia! Eu sou Roama, eu tenho 8 anos. Eu estou me arrumando para ir para a escola. Eu estudo na escola Santa Maria. E como você lidava com os alunos que não entendiam conteúdo ou não tinham internet? Para os alunos que não entendiam conteúdo, não tinham internet, através do roteiro eu criei atividades e brincadeiras para estar desenvolvendo durante as aulas de educação física. Olá a todos, começando o nosso documentário sobre a Covid-19, hoje o nosso entrevistado, o Paulo Henrique. Bom, minha primeira pergunta é, como está sendo essa pandemia para você da Covid-19? Olá, eu sou o Paulo Henrique. E como foi a pandemia para mim? A pandemia para mim foi muito difícil por causa que a gente não podia ir muito para a escola e também a gente não podia ir no shopping, na praça, às vezes a gente não podia ir no supermercado. Então por isso foi muito ruim para mim esses dias de pandemia. E na sua opinião, de todas as idades dos alunos, qual você acha que ficou mais prejudicada? Todos ficaram prejudicados, todos. Mas o primeiro ano, eu acho que ficou muito prejudicado, porque eles vinham de uma educação infantil que já não foi, isso eu tô falando de 2020, né? Que eles fizeram uma pré-escola, um pré-2, né, que hoje se chama, presencial, mas eles vieram para a fase da alfabetização, de conhecer mesmo, efetivar a aprendizagem da leitura e da escrita online, à distância. E assim, não foi fácil. E eu já vou até aproveitar esse momento e dar os parabéns para as nossas professoras. Escola Santa Maria foi show em 2020, está sendo show em 2021 e eu tenho muito orgulho disso. Por quê? As meninas do primeiro ano, as professoras do primeiro ano, percebendo essa dificuldade, a dificuldade do distanciamento mesmo com os meninos que estão no começo do mundo letrado, né, escolar, começo do mundo letrado escolar, que é diferente de você ver um livro, você ver um letreiro, é muito diferente, né? As professoras sacaram e falaram, a gente não pode deixar. E elas se organizaram entre si, criaram vídeos, gravaram vídeos, o que pra gente é muito difícil, para muitos professores é difícil essa questão de ser blogueirinho. E elas conseguiram e fizeram um trabalho excepcional, muito bacana. Chegou no 100%? Não chegou no 100%.
mas nós melhoramos muito a aprendizagem dos nossos alunos, muito mesmo. Sem dúvida, o meu medo maior era com os primeiros anos. Por quê? Porque era a alfabetização. Então, a alfabetização, um menino pequeno que não domina o computador, a mãe trabalha, leva um celular para casa, então ele não tinha como ter aula. Mas por incrível que pareça, menina, foi a turma que mais me deu felicidade. Nós estamos com 80% dos nossos alunos de primeiros anos lendo e escrevendo em letra cursiva. Agora, com o retorno, nós pudemos entender como foi bom esse processo. Foi muito bom. Mas eu te digo, os alunos que estavam no bloco, apenas fazendo, esses ainda não sabem ler e escrever. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho de adaptação aqui. A turma que nós mais tivemos dificuldades, por incrível que pareça, foi o 9º ano. Porque o 9º ano foi a turma mais difícil de retornar para a escola. Os professores aí de 6º ao 9º, de 2º ao 5º, tiveram essa sacada, não gente, vamos dar uma aula, pelo menos uma vez por semana. Eles tentaram, eles buscaram e eles correram atrás disso. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de ver que a gente, direção, eu como coordenadora, a direção da escola, não precisou obrigar o professor. Os nossos professores, eles são tão comprometidos, eles perceberam essas dificuldades e correram atrás e buscaram, né? Então foi muito legal. A gente tá indo pra escola porque a gente mora perto. Lourenço, qual escolinha você estuda? Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues, bem pertinho da Escola Municipal Santa Maria. Acabei de chegar na escola. Eu entro na escola às 7 horas e eu saio às 11h25. 11h25. Como foi pra você nessa pandemia, Yasmin? Bom, essa pandemia foi muito difícil por várias coisas também, por a gente ficar em quarentena, né, não poder ir pra escola, então foi meio ruim, né, tá sendo até agora, porque a gente não sabe 50%, né, por exemplo, que pode abraçar o colega, isso assim, mas foi bem ruim. A minha segunda pergunta é, o que você tem mais feito nessa pandemia? Né, a gente sabe que ficou sem escola por 1 ano e meses, né? Como tá sendo essa pandemia para você? O que você mais fez nessa pandemia, perdão? O que eu fiz nessa pandemia? Bom, eu fiquei mais em casa, eu tive aula online, minha mãe ela também ficou me ajudando nos estudos, assim. E também, como que eu não tinha irmão, eu ficava um pouquinho meio sozinha, só que eu também fazia muitas coisas com a minha mãe. A gente lia livros, a gente fazia bolo, minha mãe me deixava pintar. Então, isso foi uma parte bem gostosa da vida aqui da pandemia. E como você se sente com a volta dos alunos para a escola? Pra mim foi tudo, né? Somente com educação física, porque quem trabalha com educação física, a gente precisa estar na prática, na escola, porque vai estar ajudando no desenvolvimento dele. Então, se você está participando das aulas, é importante, entendeu? Então, assim, o retorno foi muito gratificante. E assim, a gente tentou fazer uma forma de adaptações, né? Onde que os alunos não ficariam tendo contato físico um com o outro, tendo distanciamento, e adaptar uma forma de trabalhar com eles nesse retorno das aulas de educação física. É ótimo, gente. Ano passado, eu vinha para a escola 3 vezes na semana, só eu com os adultos, porque os alunos não vinham, né? E é muito ruim uma escola vazia, muito ruim uma escola silenciosa, sem nenhum movimento, sem nada nas paredes. É muito triste. Então, assim, a volta, o retorno foi muito esperado, foi muito gostoso de ver, a empolgação dos meninos. Tivemos problemas? Sim, lógico que tivemos. Não tanto quanto achávamos que teríamos. Foi um grande processo, porque eles não voltaram agora, nós fomos adaptando, né? Então nós começamos em 2020, entregando os blocos para eles. Alguns alunos desapareceram da escola, nós tivemos que ir até a casa de cada um, ficávamos ligando o tempo todo para que eles trouxessem os blocos e se aproximassem da escola. Quando foi em meados de 2020, nós, a equipe pedagógica, junto à equipe de professores, já definiu por dar algumas aulas, aproximar-se dos alunos por meio do Meet.
Então, isso nos fez trazer um pouquinho dos meninos de volta. Vocês vão com muita saudade. E nós fomos ficando mais próximos. Tá certo que eram 2 aulas por semana só, de cada conteúdo, era pouquinho, mas os professores ensinavam o que estava no bloco. Em 2021, os professores resolveram fazer uma proposta diferente. Até fomos a única escola que trabalhou diferentemente desde o começo de fevereiro, em que os professores eles não confeccionavam apenas o bloco, né? Eles passaram a dar as 5 aulas diariamente online. Então nós já viemos trabalhando de forma online com eles nas 5 aulas, mesmo que à distância, mas tinha uma proximidade, porque se viam, conversavam, o aluno via um ao outro, podiam comunicar-se, apesar de não poderem se tocar. Então nós começamos esse processo de retorno para a escola, não no ambiente físico propriamente dito, né? Mas o retorno do aprendizado no ambiente em um ambiente escolar já em meados de fevereiro. Agora, quando chegamos em agosto, que pudemos ter vocês de volta, isso não tem preço. Os professores amaram, a gente arrepiava, foi muito gostoso de ver a carinha, era como se nós fôssemos atores de novela, atores de filme, né? Porque a gente se via apenas pela mídia, e de repente estávamos ali de carne e osso, então os meninos queriam abraçar, e a gente não podia. Foi feito todo um trabalho muito gostoso para essa aproximação, mas mesmo à distância, assim, a gente está se encostando. Mas foi muito gostoso esse retorno. E assim, um orgulho muito grande nosso é que desde o ano passado a gente não fechou a escola, direção, coordenação administrativa, a parte administrativa toda vindo trabalhar, nós não tivemos contaminação dentro da escola. Graças a Deus, não tivemos. Então assim, resultado de um trabalho maçante que nós ficamos, não pode encostar, tem que lavar a mão, tem que botar álcool, tem que pôr luva, tem que fazer isso, mas dá resultado. E com os meninos tem sido a mesma coisa. Hoje a gente pega os meninos, principalmente os menores, né? Não pode fazer isso, tem que lavar a mão, cadê o álcool? Nos cobrando até, não é nem ensinando, nos cobrando mesmo. Você não fez isso, não pode fazer isso. Então, assim, é muito gostoso esse movimento na escola. Nossa, faz muita falta. Muita falta. E aí, galerinha, acabei de voltar da escola. Meus pais me buscaram. Hoje até tive uma avaliação. Uma avaliação externa. Externa de português. Foi muito legal. Né? Roama, quando você voltou para a escola, o que te deu mais vontade de fazer? De participar? Me deu mais vontade de participar em educação física, festinha. Yeah. E quando você voltou para a aula, qual foi a primeira coisa que você fez? Conhecer o professor, meus coleguinhas. E qual foi a sensação que você teve? Já que eu estava de isolamento dentro de casa, na primeira vez que eu entrei na escola, eu fiquei assim, meio animada, né? Foi no primeiro dia. Minha terceira pergunta é: qual foi o momento mais emocionante para você nessa pandemia da Covid-19? O momento mais emocionante da pandemia até agora, para mim, foi quando as aulas presenciais voltaram, assim, de pouco em pouco. Primeiro foi quando teve 3 horas de aula. E quando voltou às 5 horas eu fiquei mais aliviado, por causa que, né, tava com uma saudade de ficar 5 horas aqui, rever meus amiguinhos e fazer tudo o que for preciso. Olá, nós somos os pais da Roama, Sara e Fernando, e nós vamos responder algumas perguntas aqui para vocês aí a primeira pergunta que veio para a gente é se eles interagem entre si, né? A Roama tem um irmãozinho, chama Lourenço, né? E a pergunta aqui é se eles interagem entre si, os irmãos, né? Se conversam sobre a escola. O que você acha? Sim, eles são 2 crianças, assim, eles são bem unidos.
eles são bem amigos, então eles são bem próximos um do outro. Então, qualquer atividade que eles podem fazer juntos, um busca o outro. Isso eu acho legal, porque mesmo na pandemia, eles não se distanciaram, eles se uniram mais. Isso trouxe pra gente um alívio. Vamos lá, outra pergunta aqui. Os pais ajudarem nas atividades escolares também é importante, na sua opinião? Sim, é importante. Até, igual eu falei da outra vez, é um complemento, né? A escola faz o seu papel junto com a parceria com os pais. Então é importante sim os pais ajudarem as crianças, tá? Na questão escolar, na educação, a parceria. E também aqui, se existe um tipo de cronograma para vocês, hora de atividade, hora de brincar, aqui tem um horário, tem um cronograma, a gente segue, tenta seguir. A gente tenta seguir sim, colocar uma rotina para as crianças, então tem horário de acordar, a gente sempre chega mais próximo ao horário de dormir, a gente tenta, né, quase toda noite ter aquele horário para dormir, para poder brincar, poder se divertir. Como eu disse, como a gente mora em apartamento, eu sempre tento de tardezinha, horário do sol, descer com as crianças para elas poderem correr, brincar, brincar de bola na rua. Então, assim, é um momento assim que a gente tenta colocar o horário de estudar, horário de brincar, horário de ver um pouco a televisão. Aqui a gente não deixa a criança à vontade em celular. Eu tento reduzir o máximo o horário de celular, de uma internet. Inclusive, nós colocamos internet em casa, foi na pandemia, porque nós não tínhamos internet em casa, justamente por causa da necessidade das aulas, né? Então a gente tenta manter, sim, uma rotina diária para eles. E a última aqui, pela pandemia e isolamento, você acha que tem que ter uma exceção? Exemplo, mais tempo para brincar, até porque não podemos sair para ver os amigos. Sim, tem que ter uma exceção, não é só estudar. Estudar faz parte, né? Faz parte da rotina da criança, mas ela tem que brincar, ela tem que se divertir, tem que conhecer outras coisas, brincadeiras, tá? Eu também acho sim, é uma exceção sim. É necessário, né? Até para o desenvolvimento delas também, né? Pelo crescimento, desenvolvimento, aprender um pouco mais, a raciocinar, né? Porque a brincadeira faz a criança, ela tem interações diferentes e é necessário sim. Então, obrigado. Mas se Deus quiser, daqui a pouco vai estar todos os alunos de volta na escola, né? Com a vacina. Você já vacinou? Já. Isso mesmo, parabéns, a ciência é tudo. Eu também já me vacinei, minha família toda já vacinaram. E os nossos alunos de 12 anos para frente já estão caminhando para a vacina, graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina, pela sua dedicação. Você buscou ajudar seus alunos, os professores. Parabéns. A gente tenta. Muito obrigada a você pela oportunidade de estar falando com você. Boa tarde, eu que te agradeço, Duda. Obrigado a todos. Tchau.